Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge Eusébio e a gente vai para mais um vídeo de Python. Eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto, tá? E a gente vai dar continuidade ao assunto de strings, tá ok? No vídeo passado a gente viu um pouco sobre entradas, né? Eu estou aqui com o programa aberto ainda, onde a gente viu um input, né, de uma variável chamada nome, em que o usuário digitava um nome e na sequência era impresso esse nome, tá ok? Eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente, dar uma trabalhada com strings, né, com relação a como as strings podem ser impressas, as variáveis podem ser impressas, tá ok? E mostrar algumas funções que podem ser trabalhadas com strings, tá? Para isso eu vou aqui criar uma nova pasta, tá? Aqui na minha pasta de aulas Python, clicando com o botão direito em New, eu vou criar um novo diretório, eu vou chamar de aula 06, e dentro dela, dentro dessa pasta, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de strings, tá? Já que a gente está trabalhando com strings. Então vamos lá, tá? Eu vou recordar algumas coisas que a gente viu na aula passada. Eu vou pegar esse código aqui anterior, dar um Ctrl C, Ctrl V. E o seguinte, eu vou dar uma leve alterada aqui da variável nome dentro do input, tá? Aqui a gente tem que o nome, ele recebe um input e dentro nós temos a seguinte frase: digite um nome, ou seja, pode ser um nome qualquer. Eu vou começar fazendo o seguinte, tá? Eu vou trocar o digite um nome para digite seu nome. E vou criar uma nova variável chamada idade, para a gente trabalhar com diferentes tipos de entrada, tá? Input, aqui eu vou colocar digite sua idade, tá bom? Então, só para deixar claro, tá? Essa primeira variável aqui, ela vai ser do tipo string, tá? E essa segunda variável, eu corrijo já já esses erros aí, tá bom? E essa segunda variável, ela vai ser do tipo int, ou inteiro, tá ok? Então, só para ressaltar que a gente vai trabalhar com duas variáveis distintas, tá ok? Então vamos lá. Reformatando aqui, se eu quiser, por exemplo, digitar a frase seu nome é e sua idade é, eu vou precisar trabalhar com uma coisinha, pelo menos até o momento que a gente viu, chamada de concatenação. Tá? A gente viu na aula passada que essa operação que eu estou fazendo aqui entre duas strings, já que nome é uma string e essa variável toda aqui também é um string, quando eu somo essas duas, o que a gente está fazendo é uma concatenação, ou seja, a gente está unindo essas duas strings, tá? Então, caso eu queira escrever essa frase toda, tá? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui, tá bom? E vou começar. Seu nome é, tá? Então essa é a primeira parte ao qual eu vou escrever. Então, seu nome é, tá? Aí
Como esses asteriscos aqui representam a variável nome, eu vou concatenar a variável nome. Ou seja, eu vou somar o nome. E agora, eu vou precisar fazer outra concatenação dessas duas strings já concatenadas com essa parte aqui. E sua idade é. Então, basta eu somar, tá? Com e sua idade é, para poder ter seu nome é, aí o nome, que eu vou especificar quando rodar o programa, e sua idade é, tá? Agora, para que apareça a idade, que aqui na frase abaixo está representada pelos asteriscos também, eu vou precisar novamente concatenar. Nesse caso aqui, quando eu faço a concatenação, quando eu escrevo esse mais, tá? O Python ele faz uma conversão para mim. Ele pega a idade e transforma no string. Eu vou apagar isso aqui somente para desaparecerem os erros, tá? Então, aqui, onde eu tinha um inteiro, o Python ele converte para mim em um string para que tudo funcione normalmente, tá ok? Então, eu vou rodar aqui agora. Aparece para mim, digite um nome. Eu vou digitar meu nome, George. Oh, perdão. Desculpa, tá, pessoal? O erro aqui que eu cometi foi o seguinte. Esse terminal, ele está rodando a entrada de usuário, ou seja, esse programa aqui, o programa do vídeo passado. Deixa eu fechar aqui, eu não vou utilizar mais. Eu vou clicar aqui com o botão direito no nosso código atual e colocar Run Strings, que aí ele vai rodar esse nosso novo código, tá? É bom ter acontecido esse erro para que já fique ciente do que pode acontecer, né? Um provável erro no, quando vocês estiverem estudando. E então a gente já sabe como corrigir, tá? Então vamos lá, digite seu nome, eu vou digitar George. Ele pede para eu digitar a idade, eu vou digitar 30. Então ele aparece para mim, ó. Seu nome é George e sua idade é 30. Ele apareceu tudo junto, porque bem aqui eu não deixei nenhum espaço. Por exemplo, se eu quiser que apareça esse espaço, que se dê um espaço, eu dou um espaço aqui depois de seu nome é, tá? Um espaço antes de e sua idade e depois de sua idade é, tá? E quando eu rodo novamente, ao passar os mesmos valores, agora a frase fica bonitinha, tá? Seu nome é George e sua idade é 30, tá? Mas observem que dessa maneira fica um pouco trabalhoso, tá? De eu escrever essa string, né? Essa frase toda, tá? Existe uma maneira um pouquinho, eu vou mostrar outras duas maneiras, né, que vão melhorando a forma ao qual a gente pode escrever um string, tá? No caso, eu poderia fazer o seguinte. Opa, desculpa. Como que eu quero é dizer qual é o meu nome, tá? Então, eu coloco seu nome eu dou um espaço, coloco um abre chaves e fecha chaves, tá? Isso daí representa que aqui nesse espaço vai ser inserido algum valor de alguma variável, tá ok? Seu nome e sua idade é. E a mesma coisa eu vou abrir e fechar as chaves, tá ok? Então, ó,
onde tem aqui esse abre e fecha chaves, nos lugares em que estão colocados esses abre e fecha chaves, a gente tem que vão ser substituídos essas duas variáveis da maneira ao qual eu vou informar a função print, tá ok? Após eu escrever a minha string, tá, eu vou colocar um ponto format e agora eu vou passar os argumentos que vão ser substituídos, tá? O primeiro vai ser o nome e o segundo vai ser a idade, certo? Eu vou dar uma comentada aqui. Perdão. Depois eu falo sobre essa questão de comentar linhas, tá? Comentar partes do código. Isso significa que essa parte aqui do código vai ser ignorada pelo programa, tá? Ele vai ler o nome, vai ler a idade, vai pular essa linha 4, tá? Essa parte, e vai passar direto para cá. Então vamos lá. Aqui eu vou ter seu nome aí onde tenho aqui essas chaves vai ser substituído pelo nome, e sua idade e onde tem essas chaves vai ser substituído por idade. Deixa eu só ver aqui, ele está me alertando um erro. Corresponde. Que eu havia colocado espaços dentro das chaves, tá? Perdão. Vamos lá. Rodando aqui. Digitando meu nome George, a minha idade 30. Ele aparece novamente. Seu nome é George, sua idade é 30, tá? E existe uma coisa interessante quando a gente trabalha com essa função format para poder imprimir, tá? Aqui é que nós temos o seguinte, tá? Se eu trocar aqui a ordem, idade e nome, obviamente ele vai trocar a ordem, tá? Ele vai colocar primeiro a idade e depois o nome. Seu nome é 30 e sua idade é George, tá ok? Porém, eu posso fazer essa troca utilizando as chaves também, tá? Então, deixa eu voltar aqui o que estava antes. Aqui, só para ressaltar uma coisa, tá? É muito comum a gente trabalhar com índices em linguagens de programação, quando a gente está trabalhando com sequências de valores, tá? E a gente sempre começa a trabalhar com o índice 0, ao invés da gente começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, a gente conta 0, 1, 2, 3, é o padrão, tá? Então aqui o nome é como se fosse o índice 0, e idade fosse o índice 1. Então se eu colocar aqui 0 e 1, o meu código ele não vai ter bastante alteração, tá? Eu vou digitar o nome, George, vou digitar a idade 30, tá ok. Ele imprimiu novamente, seu nome é George e sua idade é 30. Agora se eu troco, se no lugar do 0 eu coloco 1, se no lugar do 1 eu coloco 0, quando eu executo o código e passo novamente os valores, ele faz a troca para mim, tá? Por quê?
Porque eu estou dizendo para ele que eu quero que o, o parâmetro de índice 1 venha para essas chaves e o parâmetro de índice 0 venha para essas chaves, tá? A terceira maneira, né, sem ser concatenação, ela é parecida, tá? Eu vou até copiar aqui, vou comentar. Ela é parecida, porém a gente não utiliza o format, tá? A função format. Antes da string, a gente coloca um F para dizer que a gente está trabalhando com F-strings. Observem que a cor das chaves muda, tá? Porque elas ficam esperando parâmetros ali dentro. Ó, quando eu tiro, elas ficam verdinhas, quando eu coloco, elas ficam laranja, tá? Então, o que que acontece aqui? Aqui dentro eu posso colocar o nome, a minha variável nome, e aqui eu posso colocar a minha variável idade, tá? Vai funcionar da mesma maneira. Colocar aqui George, idade 30, tá? Funcionou da mesma maneira, tá ok? Então, as três maneiras que a gente tem de escrever escrever variáveis através da função print são essas, tá? Também, por exemplo, tem como você fazer o controle da quando você está trabalhando com números, dá para você fazer o controle da quantidade de casas decimais ao qual você está trabalhando. Isso eu vou apresentar posteriormente para vocês, tá certo? Porque aqui eu gostaria de me restringir mais a strings, tá bom? E o seguinte, uma coisa bacana, uma coisa interessante que a gente pode trabalhar ainda, tá apresentando aqui algumas funções, é que, por exemplo, o nome aqui eu posso fazer com que ele seja escrito todo maiúsculo, utilizando a função ponto upper. Tá? Eu vou aproveitar para utilizar esse última maneira de imprimir. Então, se eu acrescento aqui depois do nome esse ponto upper, se eu escrever a função toda minúscula, essa função ela transforma a, a, a minha string, tá? Em todos os caracteres em caracteres maiúsculos, tá ok? Então, ó, eu vou escrever aqui George, todo minúsculo, colocar aqui a idade 30, e observem que por mais que eu tenha escrito George em minúsculo, ele apareceu aqui em maiúsculo. O contrário também acontece, tá? Eu posso colocar aqui lower, tá? E escrever ele todo em maiúsculo, que ele vai transformar em minúsculo. Eu posso utilizar também a capitalize. Opa. Escrever aqui capitalize. A capitalize ela vai capitalizar, né? Vai transformar a primeira letra em maiúsculo. Então eu vou escrever aqui meu nome totalmente em minúsculo. E ele transforma a primeira letra em maiúsculo. Tá certo? Enfim, existem inúmeras funções ao qual a gente pode utilizar para trabalhar uma string, tá?
existe aqui, para a gente encerrar e esse vídeo não ficar muito longo, a gente também pode trabalhar com partes da string, tá? Como assim partes da string, Jorge? Como eu falei, a gente quando pega uma sequência, na programação, quando a gente pega uma sequência de valores, né? A gente tem, a gente pode enumerar, né? Então digamos que o meu nome é George, que possui 6 letras. Nós temos que o G possui índice 0, o E possui índice 1, o O possui índice 2, o R possui índice 3, o segundo G possui 4 e o E possui índice 5. Tá? Eu vou deixar assim comentados para não dar erro e a gente se orientar, tá ok? Então, é o seguinte, um string, como eu já comentei, ela é uma cadeia de caracteres. Quando eu falo caracteres, eu estou falando de uma letra só, tá? Então o G é um caractere, o E é um caractere, o O é outro caractere, o R é outro, tá ok? Então aí eu tenho uma cadeia de 6 caracteres, tá? E que eu posso imprimir somente um deles, dois deles, três deles, quantos caracteres eu quiser, tá ok? Então vamos lá. Se eu quiser imprimir somente o primeiro caractere, no caso o caractere G, o caractere G ele tem um índice 0. Isso daqui vai ficar bem mais claro quando a gente estiver estudando listas, tá ok? Que dá para entender essa parte dos índices. Mas aqui, se eu colocar nome e eu colocar o índice 0, quando eu digitar aqui George e idade 30, ele coloca para mim somente a letra G. Tá? Ele faz esse corte aí da minha string, ele pega somente a letra G. Se por acaso eu quiser pegar GE, tá? Pegar a primeira e a segunda letra, eu vou ter que trabalhar com um intervalo de valores. Tá? E o interessante aqui é que eu vou ter que colocar o primeiro valor, tá? E o terceiro valor, porque é como se fosse o seguinte, eu vou pegar os valores entre 0 e 2, incluindo o 0, mas não o 2. Tá bom? É como se eu pegasse o 0, 1 e eu excluo o 2. Tá ok? Então aqui eu coloco o seguinte, eu coloco 0, 2 pontos, 2, tá? Quando eu executo, digito meu nome George, minha idade 30, e ele me devolve somente GE, tá? Uma coisa interessante é que eu posso pegar trabalhando com intervalos. Por exemplo, se eu quiser pegar G e O, tá? Pegar Go, né? Então eu colocaria aqui até o índice 3, tá? Colocaria para pegar esses 3, seja o índice 3. Só que aí eu acrescento um salto, ou seja, 1. O que eu estou acrescentando? O que esse 1 aqui representa? Ele representa que eu vou pegar as, as letras saltando sempre uma letra sim, uma não, uma sim, uma não, tá? Explicando de uma maneira melhor, o 0, 2.3 significa que eu vou pegar as letras G, E e O, tá? E o ponto 1 significa que eu vou pegar a letra G, a letra E eu não pego, aí eu pego a letra O, tá ok? Então, ó, quando eu executo aqui, George, opa, perdão, me equivoquei.
tá? O salto de um... Não, desculpa. Esse salto seria de 2. Só confirmar aqui. Para não sair totalmente como errado da história, né? Seria de 2, tá? Porque ele conta como se eu pulasse 2, né? Da letra G, eu dou um salto para a letra E, tá? Só corrigindo o que eu falei, tá? Da letra G ele dá um salto para a letra E, aí da letra E ele dá um salto para a letra O. E aí ele pega a letra O, tá ok? Então se eu colocar aqui o 1, ele vai pegar também a letra E, tá? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Isso daqui, esse último que eu falei são os slices, a gente vai ver um pouco melhor também quando estiver falando de listas, tá? Esse último são os slices, a gente vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo, tá? Se você gostou aí, curte, comenta, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.